Sejam bem-vindos, mais uma semana, mais um episódio do Deixa Rolar e hoje tenho aqui comigo o Rui Baltazar, que é um homem também, um aventureiro de mão cheia que nós temos cá há muitos anos, praticamente só anda de moto e além disso agora tem um dos eventos, tem alguns eventos, mas um em particular de grande sucesso e com o nome já afirmado, não só em Portugal, mas até a nível internacional, que é o Travelers Event, o evento dedicado, em específico, a receber viajantes e tudo o que no meio dos viajantes diz respeito. Rui, muito obrigado por estares aqui comigo. Ainda por cima, acabadinho de chegar de Marrocos. É verdade, obrigado a eu. E sim, acabei de chegar, cheguei ontem à noite, eram 8 da noite, portanto ainda tenho pouco mais de 24 horas cá, depois de um mês em Marrocos. Só para começar, este ano já foste quantas vezes a Marrocos? Ou 9, ou 8 ou 9, ou 10, não sei, pá, já perdi a conta, mas já fui muitas vezes. Comprar lá uma casa também. Só para tu teres uma ideia, no último mês passei desde dia 26 de setembro até ontem, dia 24 ou 23, ou o que é, só vi um dia a Portugal, portanto estive sempre em Marrocos. Foi chegar a Espanha e voltar, portanto não foi. Isto porque, além de viajante, agora também dedicas uma boa parte do teu tempo a proporcionar experiências a quem quer conhecer países como Marrocos. Sim, sim. Tu já conheces aquilo bem e aquilo continua a ser um sítio bastante diferente e aqui muito perto para ter uma experiência única. Não é? Marrocos está muito perto, portanto Marrocos está a 6 horas de moto daqui, portanto aqui a tarifa são 6 horas, mais uma hora de ferry. É um país muito diferente do nosso, ainda continua, está muito diferente desde a primeira vez que eu lá fui em 2009. Tinha lá estado antes, mas não conta, portanto 2009 foi quando comecei a ir com mais assiduidade e está um país muito diferente, mas ainda continua com um país bastante diferente, ou seja, só o facto da religião ser diferente, só o facto dos costumes serem diferentes, é um país que vale a pena. Em termos para o off-road está a perder algumas pistas, porque algumas das pistas mais tradicionais, que eram as pistas míticas, estão a ficar asfaltadas, o que permite também é que algum outro cliente que não tinha acesso a algumas paisagens, Exato, hoje tenha acesso a essas paisagens. Portanto, isto é tudo uma evolução, ou seja, quando alguém às vezes me diz, mas aquilo agora já não se pode fazer off-road dessa estrada, essa pista, mas dá para fazer outras pessoas. Exato, dá para fazer outras tivemos coisas. agora lá com um grupo da BMW e proporcionou fazer alguns treks a pistas, agora asfaltadas, que aqui há uns anos era impossível. E tudo isso é um país interessante, continua a ser um país bastante interessante para mim, ainda continuo a gostar de lá ir. Assim, rapidamente, quais foram as maiores viagens que tu já fizeste? Olha, a viagem que mais me marcou foi quando fizemos em 2000, eu fui dois anos seguidos à América do Sul. Havia dois destinos que eu tinha em mente quando era mais novo. Um ainda não consegui concretizar, há de ser um dia, que é o Cabo Norte, e o outro foi a Estrada da Morte na Bolívia. Sempre ouvi falar na Estrada da Morte e em 2012 ou 2013 tive a hipótese de fazer essa estrada, andar uma semana na Bolívia. Se calhar a viagem que mais me marcou pelo facto de tu veres do Top Gear e veres essas cenas todas da Estrada da Morte e depois voltares a fazer aquela estrada, que é uma estrada que se faz em sentido contrário, portanto toda a Bolívia o trânsito é feito como o nosso cá, só na Estrada da Morte é que é feito ao contrário. E hoje é uma estrada turística, não tem qualquer perigo, só que eu costumo dizer que quando nós vamos fazer uma viagem, às vezes temos que nos pôr a estrada, a importância que ela teve na altura que era. La Paz está a 4.000 metros, Curicó está a 2.000 e qualquer coisa, e é o celeiro que alimenta. Então havia um trânsito enorme naquela estrada em que se cruzavam caminhões. E tu passares numa estrada em que vês uma cruz, e ao início tu pensas que aquela cruz te assinala os quilómetros, e depois a seguir percebes que não é, significa as pessoas que já lá tiveram acidentes, e passares numa estrada em que tens 1.000 metros para baixo e tens 1.000 metros para cima, para mim foi a que mais me marcou em termos por ser um dos dois destinos que eu gostava de fazer. Depois também fiz o Ghana também foi giro, foi uma experiência engraçada, fazer a volta andar por África, uma África diferente, gostei, foram os dois países que mais me fascinaram. Assim, depois tu também tens agora uma parte solidária nas tuas viagens. Isso surgiu, vem no seguimento dessas viagens que tu fizeste e pensaste, isto era giro, eles andam descalços, era giro conseguirmos fazer alguma coisa para vir proporcionar a estas crianças as melhores condições.
ou criou, ou foi de outra forma que nasceu? Domingos, isto foi assim, nós em 2018 ou 2017, já não sei precisar, 2018, porque o primeiro ano a gente foi lá em 2019, portanto foi em 2018. 2018 estamos a fazer um tour em Marrocos de off-road. Normalmente os nossos tours de off-road são sempre março e abril por causa do tempo, ou seja, temos sempre a hipótese de apanhar chuva, mas também não está muito calor para fazer off-road. E num desses tours que a gente estamos a fazer, em pleno Atlas, estava a haver o gelo, portanto estava a aldeia completamente com água a correr, não era a chover, mas era a água que vinha da neve. Pá, e fomos recebidos por uns miúdos descalços, a correr em cima daquela água gelada e não sei o quê, das pedras. Eu estava com o Paulo Santos, na altura, olhámos um para o outro, pá, e ambos somos pais, ambos temos filhos, e olhámos um para o outro e quase com uma lágrima dissemos, pô, esta gente anda aqui descalça. E nessa altura surgiu, e eu disse, pá, temos que calçar quem anda descalço. Meu. E surgiu esse projeto, que é um projeto completamente organizado e desorganizado, como costumo dizer. Nós não somos nenhuma ONG, não somos nada, somos um grupo de amigos de motociclistas que, como tu acabaste de dizer, acabámos de chegar lá de Marrocos há 2 dias. Desta vez levámos 12 motas com mais de 1.500 pares de sapatos. É feita uma missão que é o ir e vir o mais rápido possível. Não temos apoio de ninguém, os únicos apoios que temos pode ser tu que nos dás os sapatos do teu filho, são outras pessoas que nos dão os sapatos dos filhos, algumas empresas que nos dão sapatos que têm com defeito, e nós temos uma particularidade que é, nós não entregamos sapatos a ninguém, nós calçamos as crianças, ou seja, o que é que isto quer dizer? Eu não chego ao pé da escola X e deixo lá os sapatos para o professor, não. Eu entro dentro da sala X e calço os meninos que estão na escola, que é muito mais fácil. Aquilo é um povo muito negociante. O Marrocos é um povo extremamente, eles são altamente comerciantes. E se deixas sapatos relativamente novos, não quer dizer que não entre no mercado paralelo. Claro. Isto é pura realidade. Então eu costumo dizer sempre na brincadeira, eu gosto de dar aos putos, porque se os putos depois chegarem a casa, vão dizer ao pai, olha o pai, o professor tirou-me os sapatos, então não dá bem para tirar os sapatos. E temos desde 2019, temos feito essa ação, já estamos com 12 motas, é uma coisa, cada um vai com os seus custos, ninguém é comparticipado em nada, e foi assim uma coisa, mas tem sido, ainda agora esta vez, foram 1.500 pares de sapatos, e é muito gratificante. Nós não vamos mudar o mundo, mas podemos fazer o mundo melhor de alguém. Claro. E é muito giro quando tu vês os miúdos e as miúdas a receber certo tipo de sapatos, e quando eles pegam nos sapatos e descalçam-te e calçam-te logo ali os sapatos que a gente lhe está a dar, é gratificante, é muito giro. Mas é uma coisa completamente, sem fins lucrativos, sem nada. Exato. Assim, qual é a tua primeira memória relacionada com as motas? Minha primeira memória relacionada com as motas, o meu pai e o meu tio sempre tiveram motorizadas. O meu pai chegou a fazer viagens, portanto eu tenho 57 anos, o meu pai estão casados há 59, o meu pai veio viver para Lisboa há 60 e tal anos, o meu pai é da zona de Mil Fontes e fez várias viagens de motorizada para Lisboa. E a minha primeira imagem de moto é em casa dos meus pais, muito pequenino, com a motorizada dos meus pais. Portanto, tenho ou seja, a moto ou a motorizada, o meu pai depois chegou a ter moto, mas a moto ou a motorizada sempre foi um meio de lá em casa, ou seja, nunca foi um veículo estranho para a minha infância, como também não é para as minhas filhas, ou seja, elas nasceram, já havia motas lá em casa. Exato. Portanto, a minha filha colocar um capacete na cabeça não as assusta, e tu sabes bem que também andas de moto, quando a gente às vezes dá um capacete a um miúdo que não está habituado à moto, eles ficam assustados, o pânico. E a minha filha não, e eu sempre fui, portanto eu lembro-me tenho fotografias com o meu tio e com a minha mãe de montado da motorizada, portanto desde sempre, seja desde muita, eu venho da geração das 50, portanto temos muitas peripécias das 50, percebes? Essas peripécias já vais contar algumas? Tenho algumas peripécias. Eu como recordo das motos, venho dessa geração. Portanto, calculo que tenha sido o teu pai que te ensinou a andar de moto. Eu não sei se foi o meu pai, se foi o meu tio, se foi os meus amigos, não sei quem. Sabes que isto é como aquelas... Nessa altura as coisas aconteciam, havia normal. Motas em todo o lado. Exatamente, ou seja, nós havia uma moto... Se era do pai, era do amigo, era do primo. Portanto, e depois também é assim, muitas vezes tu aprendes a ver os outros. Exato. Ou seja, não te vou dizer que foi o meu pai, ou se foi o meu tio, ou se foi os meus amigos. Sei que aquilo nasceu naturalmente, teve um vizinho meu que depois me deu uma moto, na altura que eu tinha pai 14 anos, que acabei por a matar no Algarve. Na praia no Algarve, acabei por a matar lá. Eu cheguei a ir para o Algarve de moto, portanto com 16 anos de moto, que não é como ir hoje, que tens o WhatsApp e tens o Google Maps, era uma viagem diferente.
Mas pronto, são outros tempos. Então, olha, antes de entrarmos nessas histórias, vamos aqui fazer uma pausa e vamos à nossa rubrica, o 20 à hora. O 20 à hora são 20 perguntas de resposta muito direta e algumas podem ter armadilha, mas tu já vais descobrir. Começamos pelo nome que dás à tua moto. Dás algum nome à tua moto? Não, nunca. Caminho mais fácil ou mais difícil? Sempre o mais difícil. Alcatrão ou terra? Depende. Qualquer um dos dois me satisfaz. Depende da situação. O que pensas quando tens que levantar a moto do chão? Não posso falar aqui. Não posso falar. Que amuleto te acompanha sempre em cada viagem? Não tenho amuleto nenhum, não tenho, mas tenho tenho algum... Não tenho, amuleto não tenho, mas tenho algumas coisas. Tens algumas superstições? Tenho, mas não tenho amuleto. O que não pode faltar na mala de viagem? Um canivete. Qual o objeto que temas a levar, mas que nunca te faz falta? Se calhar a lanterna. Levo sempre uma mini lanterna na top case e nunca me faz falta. Nunca faz falta. Qual é a parte mais difícil de viajar de moto? Decidir para onde ir, decidir o que levar ou convencer a família que vais voltar inteiro? As três têm esse tema. Tem o seu quê, não é? Tem o seu quê. Mas eu, se calhar, vou sempre qual o caminho a seguir. Sempre o que para levar aquilo o saco já está feito. Exato. Seja para uma semana, seja de calor, seja de inverno, o saco é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Portanto, está lá sempre a bagagem. Qual foi a coisa mais estranha que já transportaste na moto? Coisa mais estranha que eu já transportei na moto, se calhar foi, em termos de material, nós também temos uma empresa, que é a Volgarpir, e uma vez tive que transportar um caixote enorme para a margem sul, para uma pessoa que ia de viagem, e fazer a 25 de Abril com um caixote zorro grande atrás, aquilo era hilariante. Deve foi hilariante. Ter sido uma experiência um bocado aterradora. Posso dizer que eram 2 cintas a perder aquilo grande. Foi se calhar a coisa que mais bizarra e a viagem que eu fiz na 25 de Abril. Quando eu cheguei lá à loja, estava lá o cliente e o cliente pensou que eu ia de carrinha. Quando viu chegar a moto, até pus as mãos à cabeça. Nem queria acreditar. Se a tua moto pudesse falar, qual seria a primeira coisa que ela te diria? Este gajo está sempre a entalar-me. Capacete sempre bem cheiroso ou nem por isso? Nem por isso. Às vezes nem eu posso com o cheiro dele. Qual foi a desculpa mais elaborada que já inventaste para ir dar uma volta de moto e fugir a um compromisso? Sei lá, tantas. Tantas. Não é como aquela história da avó e não sei o quê, mas às vezes arranja-se tantas desculpas só para dar uma volta de moto. Isso arranjo muitas. Qual foi o momento mais insólito que viveste em cima da moto? O momento mais insólito, sei lá qual foi o momento mais insólito, há tantos. Exato, há tantos, assim de repente. Assim de repente, mas há muitos, mas não, assim de repente não me estou a lembrar assim de nenhum. Adiante. Se pudesses ter um super poder na moto, qual seria? Se eu tivesse um super poder na moto, era as viagens continuarem e não pararem. Não terem fim. Não fim. Qual é aquela música que mais ouves na moto, mas que ninguém pode saber? Eu tenho uma playlist, sabes que eu tenho uma playlist para a moto. E a minha playlist tem músicas, as que eu gosto e as que eu não gosto. Porquê? Porque quando a playlist está a dar uma música que eu não gosto e às vezes tu ficas danado porque aquilo... e acabas por despertar, né? E tal. Portanto, tenho muita... Tu possas imaginar, tenho a minha playlist de moto, tem vários tipos de música e algumas mesmo que eu não ouço, ou seja, és obrigado quase a passar para a frente. Mas isso é interessante, exatamente, obriga-te a agir. Depois às vezes tu quando andas muito de moto e fazes viagens muito longas, acabas por entrar ali às vezes na sonolência e acontece muito isso, e então às vezes a música, isto não estou a ouvir. Olha, não, faz sentido. Sim, faz sentido. Se pudesses trocar a moto por outra coisa, o que seria? Se tivesse de trocar a moto por outro veículo, seguramente era a bicicleta. Se tivesse que trocar. Agora é difícil, não me vejo a viver sem moto. Mas percebe, se tivesse de trocar, por bicicleta. Qual a desculpa que dás a ti próprio para não lavar a moto? Agora, como as motas têm muita eletrónica, digo sempre que posso estragar alguma coisa. Então, quando a moto vai à revisão, eles aproveitam para lavar a moto. Mas eu cheguei com a minha moto agora de Marrocos. Não sou muito... Realmente,
A minha moto não... Com água, Não és muito a água da cuidadoso chuva ela nisso. apanha, agora a Exato. água de... É muito raro eu lavar a moto. Quando lavo Dizem até que o pó conserva, não é? Exatamente. Portanto, deixa estar. Toda a gente às vezes diz, pá, lavaste a moto. Mas pronto. Sozinho ou em grupo? Depende, mas gosto muito de viajar sozinho. Como sabes que, como a minha vida passa muito por andar em grupo, às vezes gosto muito de viajar sozinho. Aqueles porque momentos sozinho, sozinhos, né, pronto, ainda agora, por exemplo, nesta última que fizemos agora, gostei muito de viajar sozinho porque fiz desde Tanger até Asni, são para aí 600 km, grande parte deles sozinho e gostei imenso. Porque pá, vais A sozinho limpar a contigo. cabeça, não é? Sim, sim. Faz acho bem, que sim. faz bem. Mas gosto também de andar em grupo, claro. A quem é que nunca darias boleia na tua moto? Epá, quem é que eu nunca daria baleia? Há tanta gente que eu não daria baleia na minha moto, por tantos motivos e mais alguns, Exato, portanto, mas não, é melhor não- ficar por aqui. não ficar enumerar, por aqui. exatamente. Mas há muita gente que não metia lá o cu. Depressa ou devagar? Depende. Quando estás a queimar o tempo, eu tenho uma particularidade que é o seguinte, quando estou atrasado ando mais devagar do que quando, porque se vais atrasado, adiantado não vais ficar. Portanto, quanto mais Exato, devagar fores, exato. melhor é para chegar. Senão ainda corres o risco de não Exato, chegar, não não é? chegar. E há bocado estava-te a contar uma história que é exatamente isso que acontece. Mas pronto, devagar ou depressa também depende da situação, mas às vezes devagar um gajo observa melhor a paisagem Exato, e do exato. que depressa. Depressa às vezes passa muita coisa ao lado. Agora voltamos às histórias. Há bocado já estavas a falar, tu começaste a viajar aí com 16 anos, não é? Antes dos 16, eu venho da geração que toda a gente, vamos lá ver, eu sempre vivi em Sintra, em Mem Martins, e nós tínhamos uma particularidade que era, para tirar a licença de motorizada tirava-se na Câmara Municipal. Portanto, nós até às 3 da tarde ou às 4 da tarde podíamos ser apanhados pela GNR a circular para Sintra, porque íamos tratar da carta de condução. Depois das 4 da tarde podíamos ser apanhados a circular de Sintra porque tínhamos vindo da carta de condução, para tratar a carta de condução. Portanto, eu ando de moto desde os 14, 15 anos, motorizada. Mas tenho, sim, venho dessa geração. E começaste a fazer algumas viagens aí nessa altura? A viagem mais longa que eu fiz nessa altura como motorizada foi ir à terra dos meus pais, porque foi uma viagem que o meu pai fez para cima, contava da viagem o meu pai e o meu tio, e eu quis uma vez fazer a viagem para baixo de motorizada, que não tem nada a ver com o que isto é hoje. Era o que eu ia dizer, mas nessa altura fazeres isso até 1000 fontes, uma motorizada, parecia que ias até ao Ganinho. Tinhas que passar em Cacilhas, passavas com o barco em Cacilhas, depois tinhas que ir, ias por estrada sempre por aí afora, tinhas que saber onde é que havia bombas de gasolina, tinhas que levar alguma gasolina para a motorizada. E não, eram outros tempos, mas fica... As viagens nessa altura pareciam não, eram diferentes, não é? Tu também eras diferente, o mundo, estavas a descobrir o mundo. Estavas a descobrir o mundo. Não havia internet, não havia nada. As viagens ganhavam-se uma dimensão maior, até para as próprias pessoas, Repara, das localidades, quando viam sim. alguém chegar lá de moto. E tu hoje, era por exemplo, tu hoje viajas, hoje em dia tens a hipótese de ter um GPS, tens a hipótese de ter um Google Maps. Quando o Via Michelin apareceu, eu fiz algumas viagens para a Europa que levavas um caderno à frente com fotocópias e sabias que quando visses aquela placa tinhas que virar à esquerda ou à direita. E tu tinhas referências, ou seja, sabias que saías daqui de onde estás, quando chegasses a Sintra vias uma placa, tinhas que seguir para Mafra, e quando chegasses à placa de Mafra eram as primeiras viagens e o mapa, quer dizer, eu hoje ainda viajo com o mapa, claro, muitas das vezes não uso o mapa, mas viajo sempre com o mapa, porque o mapa permite uma coisa, eu conto sempre esta história, nós fazemos o evento em Avis, como tu disseste, e há uns anos vieram cá uns alemães, as nossas instalações são em Mem Martins, os alemães estiveram connosco e vieram cá ter de GPS. Quando chegámos à Aviso, o alemão disse-nos assim para nós, amanhã gostava de ir ao Cabo da Roca. E eu, tu estiveste a 15 km do Cabo da Roca. Ele só que lhe aconteceu isso porque ele não viaja com o mapa, porque ele quando abrisse o mapa, percebia onde é que estava Cabo da Roca e onde é que ele está. Ainda hoje eu viajo muito com o mapa, não uso. Eu sei que há outros viajantes em Portugal que fazem questão de levar pendurado na frente e eu acho uma piada a eles, e acho bem. Nós não, eu já estou mais, mas ando sempre com o mapa, mais não seja para mostrares, pedires informações a alguém que tu precisas, que as pessoas conhecem pelo mapa e não conhecem o GPS. Mas sempre, exatamente. Sempre assim. Agora venham de lá essas histórias caricatas. Olha, uma das histórias caricatas, por exemplo, vamos começar mais pela infância, quando tu eras traquina. Os meus pais tinham motas e as motas, aquela chave, o meu pai sempre teve uma noção que foi máxima liberdade, máxima responsabilidade. E se calhar foi um dos maiores desgostos que eu dei ao meu pai em termos de lhe quebrar e perder a confiança dele.
Então nós punhamos um prego na linha do comboio, que na altura chegava-se à linha do comboio, fazíamos tipo uma gazua, marcávamos os pisapés das motas e punhamos a moto a trabalhar e voltávamos a sair com a moto. Pá, são histórias tantas, assim do início de moto. Pá, agora com motas grandes, então com gente a circular, com amigos, isso é muito... pá. Sabes que o viajar de moto também se torna traquinas e torna-te, fazes, quando paras e vais num grupo de amigos, há sempre a maneira de tentares dar uma pranchadela um ao outro, não é? Isso acontece muito. Então, felizmente tenho um grupo de amigos que somos bastante divertidos, mas pronto, mas essa, para mim, se calhar a maior foi como começar a andar de moto sem ninguém saber, usando uma gazua do comboio, porque se calhar foi essa parte. Claro que depois fui apanhado pela GNR, a GNR foi ter casa do meu pai, disse que ia lá à noite falar com o meu pai, eu pensei que eles não apareceram, o meu pai ficou todo desgostoso porque eu tinha quebrado perdido a confiança dele, mas pronto, mas são coisas, ainda hoje tenho moto e o meu pai, infelizmente já não conduz moto por causa da idade, mas mas sempre tivemos moto e eu acho que é uma coisa boa. Mas assim, destes anos todos que tu viajas e andas de moto, há assim algum episódio que tenha marcado pela positiva ou pela negativa? Por ser uma coisa caricata, por ter acontecido algum azar? Isto hoje em dia com as redes sociais, às vezes acontecem situações caricatas, tu estás longe de casa, e quando tu pensas que ninguém te conhece e alguém te diz o teu nome e tu não conheces as pessoas, é caricato, ou seja, tu estás em pleno Montenegro, porque já tinha estado em Montenegro, tinha publicado, e estás em Montenegro e alguém diz o teu nome alto e tu, como é que este tipo sabe quem eu sou? Será que sou eu? Sei, exatamente, ou seja, ele fala e é um bocado essa história, mas há muitas histórias de caricatas. Eu acho que as motas, nós devemos sempre, todos nós temos momentos menos bons nas motas. Porque quando tu andas muito de moto e há sempre momentos muito menos bons nas motas. Mas eu acho que devemos sempre dar valor à parte mais positiva das motas, não ter cuidado para as menos boas não acontecerem, mas sempre ressalvar a parte boa das motas, e as motas têm coisas boas. Ainda agora tivemos uma experiência com duas pessoas excelentes de moto. A moto tem uma vantagem que aproxima as pessoas. Aproxima as pessoas muito, muito, isso é muito importante. E quando tu pensas que a vida te vai correr mal, a moto é sempre um elo de ligação para tudo correr bem. Várias vezes já o facto de seres motociclista te traz bons momentos quando tu estás mesmo à rasca para resolver. E às vezes aquele momento de sair e dar uma volta, nem que seja até ali ao guincho. As motas eu costumo dizer sempre isto, nós somos todos, independente do país, independente de onde tu estás, a moto aproxima sempre as pessoas. E é sempre um elo de comunicação com as outras pessoas. Tu falas sempre e tu chegas com um carro grande, é uma coisa, chegas com uma moto é sempre mais que as pessoas olham. É diferente, é uma mística diferente. O que é que podemos esperar de ideias novas, inovadoras que vão sair daí? Eventos, passeios, viagens? O que é que temos aí planeado? Viagens, vamos continuar a fazer viagens com a ADV Riders, vamos continuar com a vertente que a gente tem das viagens para 2026. Em termos de eventos, como tu disseste no início, temos o Travels Event, que já estamos a mexer nele para 2026, que é o evento de viajantes em Portugal, é o único com aquela dimensão que temos em Portugal. Vamos reeditar em princípio vamos reeditar um evento que é o Road Miles. Vamos ver se tínhamos o Road Miles em parceria com a R3, entretanto, por situações que toda a gente sabe, que tivemos que o cancelar. Mas para 2026 estou a fazer muita força para que a equipa se volte a juntar e voltemos a fazer um Road Miles, que é um evento tudo de condução a roadbook, 500 milhas ou 800 milhas. Vamos reativar isso, e vamos continuar com os Adventures Days, vamos continuar porque eu não sei estar parado, ou seja, eu acabei de chegar de Marrocos e via descansar e já estou a arranjar sarna para me coçar, como se costuma dizer. Vamos continuar parado, não vamos ficar, de certeza absoluta. Boa, e nós cá estaremos para acompanhar as tuas aventuras. Sim. E olha, chegámos ao fim do nosso tempo, tenho aqui só uma pequena lembrança de um dos nossos patrocinadores. Sim, senhora, obrigado. Muito obrigado por ter estado aqui connosco. Deixa-me só aqui também, trago aqui
A ver se a Bola TV para o ano quiser lá estar connosco, para estar com uma camisolinha do Travels Event da 18ª edição. Olha, Se a Bola muito TV obrigado. quiser ir para o ano lá fazer uma coisa, este aqui Sim, assim, senhora. um... Muito obrigado. Obrigado. Pá, e foi um gosto. Quanto a nós, foi um enorme prazer estar aqui deste lado. Até para a semana e até lá já sabem, deixa rolar. E a dica de hoje é levar GPS na moto ou não? Mais uma das boas questões que me costumam fazer nas redes sociais. Eu, por exemplo, em termos pessoais, eu não uso GPS Garmin, realmente um GPS físico. Uso telemóvelzinho. E principalmente hoje em dia temos boas aplicações, até para quem gostar de fazer trekking, de off-road, tudo. Eu, como viajante, a que mais uso é o Maps.me, que é uma aplicação offline, que a maioria dos sítios por onde eu ando não tem qualquer sinal, portanto não temos internet, não há como usar um Google Maps ou o Waze, que podem utilizar quando fazem asfalto e entre cidades. Agora, off-road, o que eu mais uso é o Maps.me, que vos tem as estradas rurais todas, tudo. E também dá para colocar uns trekkingzinhos e depois aí não vou entrar na parte off-road, que temos aplicações próprias para trekking off-road. Estamos sim na área de viagem pelo mundo. Por isso, lume com GPS.